Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio, porque ó, Cristaldo brilha, Diego Costa mostra o seu valor e o time cresce na hora certa. O que esperar do Grêmio nessa reta final do Gauchão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sei, passei um tempo sem postar aqui, né? Tava off com a família, peço desculpas já, né? Às vezes a gente acha que é máquina, né? Fica produzindo, não dá, tem que parar um pouco. Claro que eu acompanhei o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. Não consegui postar o vídeo imediatamente depois do jogo, estava em viagem. E tô aqui para falar mais do que sobre o jogo, sobre esse momento do Grêmio e projetar essa partida contra o Caxias, esse confronto, né, de 2 jogos contra o Caxias. Vale lembrar, para quem é de fora do Rio Grande do Sul, para quem não está muito ligado no regulamento, o Paulistão, por exemplo, tem jogos únicos agora em quartas e semifinais. Já no Gaúcho, não. São 2 jogos de semifinais e 2 jogos de final, né, das finais do campeonato. As quartas, que é uma novidade, né? Antigamente era apenas semi e final. As quartas foram em jogo único e com um regulamento meio bizarro, né? Bizarro que o time de melhor campanha, mandante, tinha vantagem do empate. Essa coisa horrorosa que eles fazem na Copa do Brasil com o visitante que eu já não entendo. Com o mandante, muito menos. Não faz nenhum sentido. E eu fico me perguntando por que os dirigentes dos clubes do interior, no Congresso, no Conselho Técnico, autorizam esse tipo de coisa. Cara, diminui muito a chance do time do interior quando ele chega para enfrentar um Grêmio ou Internacional, no Beira-Rio ou na Arena, e o empate é da dupla Grenal. Estou falando aqui porque foi o que aconteceu, mas poderia ser como o caso do Juventude, que enfrentou o Guarani de Bagé no Estrela d'Alva e aí o Guarani tinha a vantagem do empate, mas o Juventude acabou vencendo. Mas, cara, não faz sentido. Não faz sentido você não ter uma condição de igualdade quando muda a fase do campeonato. Enfim, o Inter, né, já meteram meu pitaco aqui, atropelou no primeiro jogo, né, o Guarani de Bagé. O São Luís, perdão, o campeão da Recopa, né, da Recopa Gaúcha, sobre o Grêmio, daquela maneira como foi, mas o Inter atropelou o São Luís e por 3-0 o Inter está jogando um futebol brilhante, o Inter está chegando muito forte, o Inter, vamos falar sério aqui, eu e você, torcedor do Grêmio, o Inter investiu para ganhar esse gauchão, para ganhar mais títulos, é verdade, mas especialmente para começar ganhando esse gauchão. O Inter quer interromper essa hegemonia do Grêmio. O Inter não chega nas finais do Gaúcho há muitos anos, há muito tempo, né? O Grêmio disputa a decisão de gauchão com Ipiranga, com Caxias. Em 2017, o campeão foi o Novo Hamburgo, em cima do Inter. Em 2016, é a última vez que o Inter vence um campeonato gaúcho e aí acabou, inclusive, rebaixado ao final do ano. E depois só deu Grêmio, depois, a partir de 2018. O Inter quer acabar com isso. A gestão Barcelos quer acabar com isso. Os caras investiram, contrataram todo mundo para poder ser campeão gaúcho. Depois, obviamente, que o Inter vai buscar títulos maiores, mas inicialmente eles querem o título gaúcho. E esse é um problema, porque o Grêmio está num estágio diferente. O Grêmio perdeu o Luizito Soares, reformulou o seu time, tem uma base do ano passado, mas tem algumas situações, né, alguns encerramentos de ciclos, tem alguns questionamentos, e não dá para se iludir com essa vitória contra o Brasil. É claro que eu obviamente, me empolgo com algumas boas notícias, né? Você tem um Diego Costa, que já marcou 2 gols em 2 jogos dele com a camisa do Grêmio. Como que eu não vou celebrar isso? Contra adversários inexpressivos. É o que eu tinha para analisar, né? Ele faz um gol de falta e depois faz um gol a lá centroavante. E nesse jogo contra o Brasil, o Diego, ele está se adaptando ainda ao time. E o time está se adaptando a ele. Porque o Soares saía muito mais da área do que o Diego. O Diego é centroavante mesmo. Isso não significa que ele fique lá plantado esperando bola. Ele briga com os zagueiros, ele acha o espaço, ele faz pivô, ele cria muita opção. Muita opção. Até que, numa dessas jogadas, numa linha de fundo, jogadaça do Pavon, o João Pedro chega na linha de fundo e ele tenta a primeira, tenta a segunda, ele é aquele centroavante trombador, matador, que tem uma expectativa muito boa de que ele vai fazer muitos gols com a camisa do Grêmio, mas muitos gols. Porque se ele for abastecido, e ele deve ser abastecido com jogadores do quilate do Pavon, do Soteldo que está para voltar. Aliás, o Grêmio está fazendo força para que ele jogue as finais, caso o Grêmio passe. O Soteldo que teve uma lesão um pouco mais
delicadinha, né, no começo do campeonato, e que já vinha se mostrando uma figura importante pelo lado esquerdo do campo, sem a figura do centroavante. O Soteldo estava cruzando muitas bolas para o JP Galvão e o Grêmio não estava aproveitando. Com o Diego Costa, a coisa vai ser bem diferente. E aí o Grêmio descobriu o Gustavo Nunes, né? O Gustavinho, que é um jogador liso, maravilhoso de ver jogar pelo lado esquerdo do campo. E aí o Renato até foi questionado. Tá, mas peraí, o Soteldo voltando, o Gustavinho jogando que joga, como é que faz? E aí o Renato falou, craque, a gente acha um lugar. Então assim, ele não vai tirar o Gustavinho e ele vai botar o Soteldo. O Soteldo pode, como já fez no Santos, fazer a função de um meia armador vindo de trás. Pode ser. E aí você tem Diego Costa na frente, Pavão na direita, Gustavinho na esquerda, Soteldo vindo de trás. Bom, quem marca nesse time? Vila Sante, o PP está deixando um pouco a desejar. Especialmente em relação ao que ele jogou no ano passado na sua chegada. E aí você tem o Duqueiroz, que é um cara muito mais combativo do que o PP, que tem muita qualidade, que também faz o box-to-box, que também arma o jogo, que tem um passe maravilhoso, né? O Renato chegou a compará-lo ao Maicon, né? No estilo de jogo. Vamos com calma, mas ele é um bom jogador, ele é um ótimo jogador, não discuto isso. Só acho que o momento talvez seja mais Dudu, pela característica de jogo. E aí você tem essa figura ali na frente que pode ser o Soteldo, mas e aí o que falar do Cristaldo? O Cristaldo é impressionante, porque o Cristaldo, ele muitas vezes nos dá raiva, porque ele some do jogo, ele desaparece, ele não encosta na bola. Aí você vai ver o scout dele depois de alguns jogos e fala assim, caramba, mas ele deu tantas assistências, ele fez tantos gols, tá, mas é porque aqui tem um gol de pênalti, tem um aqui, outro ali. Não, não é só isso. O Cristaldo, quando ele pisa na área, o Renato falou sobre isso também, normalmente sai coisa boa, porque ele tem muita qualidade. Só que ele é um cara, às vezes, meio indolente, que a gente reclama, né? Aquele meio argentino, meio... Aqui eu tô comparando o temperamento, tá? Meio Riquelme, assim, né? O Riquelme era meio sonolento. Só que era um gênio com a bola no pé. O Cristaldo bem menos, tá? Mas ele tem muita qualidade. Ele chuta muito bem, o Renato tem razão nisso. E o gol que ele faz é simplesmente um absurdo, maravilhoso. Cara, ele dá uma porrada no ângulo. Uma porrada. Ele não coloca, ele dá uma porrada no ângulo colocada. É curioso, né? A bola se oferece para ele. Cara, não tem como o goleiro pegar aquela bola. E só um jogador do nível do Cristaldo para fazer aquele gol. Como é que se abre mão de um jogador assim? E mais do que isso, nesse jogo contra o Brasil, ele terminou o jogo. O Renato vinha tirando ele no intervalo do jogo, porque ele estava sonolento, porque ele não se envolvia com o jogo. Mudou? Não sei se mudou para sempre, se ele vai ser sempre assim agora, ou se ele, como a gente fala no Sul, estava de aniversário, né? Foi um jogo meio isolado. Ele jogou muita bola, sem a bola inclusive, que é uma crítica ao Cristaldo. Ele combateu, ele deu combate, ele buscou, ele abriu espaço, ele se ofereceu, ele pisou na área, ele deu opção. Opa, aí temos um jogador. Aí temos um camisa 10. O que fazer? Não sei. A realidade em termos de qualidade de opções do rival, do Inter, ainda está num estágio bem superior, bem acima. Mas é claro que quando a bola rola, quando as coisas se resolvem lá dentro, é que a gente vê o que acontece. Eu tenho muitas ressalvas para esse confronto contra o Caxias, porque o Caxias é uma pedra no sapato do Grêmio, da dupla Grenal nos últimos anos. É uma equipe muito boa, difícil de jogar lá e são 2 jogos. Então, assim, o Grêmio vai ter que ter todo o cuidado para tentar chegar na final do Gauchão. O Inter vai pegar o Juventude, do Roger Machado, que também faz campanha, que também é muito bem treinado, que está na Série A, por exemplo, do futebol brasileiro. Não vai ser um jogo fácil, um confronto fácil para o Inter também, mas, repito, o Inter está muito acima. Acho que o Inter é favorito para ganhar o título, é favorito. Chegando na final com o Grêmio ou com o Caxias. Então é favorito para passar pelo Juventude. No confronto Grêmio e Caxias, eu acho que o Grêmio é levemente favorito contra o Caxias, mas eu acho que o equilíbrio é maior. Estou sendo bem cauteloso aqui, porque o momento merece. Mas eu estou gostando de alguns movimentos do Grêmio, do goleiro Kaique, que até foi pouco ameaçado ou nada ameaçado nesse jogo contra o Brasil, tomou um chute do meio da rua, que a bola foi no travessão e que ele já estava batido, beleza. Mas o Kaique me passa a segurança. João Pedro
está cada vez melhor. O João Pedro está dando muita opção pelo lado do campo. O Mike acho que fez um jogo regular, até saiu sentindo, né? Temos que ver a situação dele. Mas assim, né? Tá chegando aos pouquinhos. E Jeromel e Kahneman é sempre muito bom vê-los em campo, né? Claro que eles não foram exigidos. A gente tem que entender isso, fazer essa ressalva. E o meu medo, num Grenal, ele é triplicado. E aí eu não sei. Eu ainda sinto problemas no sistema defensivo para saber com o que eu vou enfrentar. Quando eu enfrento um time como o Inter, que tem uma artilharia pesada, eu preciso estar bem mais resguardado. E aí é que mora o grande problema. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o que acontece. O Grêmio, como disse um amigo colorado meu, ressurge quando a gente menos espera. Tomara que seja esse o caso. Comentem aqui, inscreva-se no canal, estou de volta. Até a próxima. Tchau.